Resposta à acusação. Imagine, você pega a sua prova, começa a ler o estudo de caso e não consegue identificar a peça. Como você vai descobrir que é uma resposta à acusação? Primeira dica: o réu foi denunciado, mas a questão não menciona em nenhum momento audiência de instrução. Anote isso. O réu foi denunciado, mas a questão não menciona em nenhum momento audiência de instrução. A peça só pode ser resposta à acusação. Se a peça é resposta à acusação, você vai no índice do seu vadimeco, procure essa palavra, resposta à acusação, você vai se deparar com o artigo 396, 396A do CPP. A partir daí, fica muito fácil você estruturar a sua peça. Lembre-se sempre disso. A fundamentação jurídica da sua peça deverá ter dois núcleos. O primeiro deles, as preliminares. Alguma coisa ficou errada em relação ao procedimento. Alguma regra de processo penal foi violada. E isso você vai identificar e colocar nas preliminares da sua peça. Nas últimas vezes que caiu resposta à acusação na prova da OAB, as preliminares mais comuns eram: o réu tinha direito à suspensão condicional do processo e o Ministério Público não ofereceu. Havia uma prova ilícita produzida no inquérito. Havia um erro de citação. O réu deveria ter sido citado pessoalmente e não foi. A modalidade de citação por oferta ou citação por edital estava incorreta. Percebam, são regras de processo que, se não foram obedecidas, você deve arguir em caráter preliminar e pedir a nulidade do processo. O outro bloco jurídico da sua peça é o bloco de mérito. No bloco de mérito, sem dúvida nenhuma, o que você vai pedir é absolvição com base no artigo 397. Lá tem 4 incisos. Você absolve o réu quando há presença de excludente de ilicitude, inciso 1º, excludente de culpabilidade, inciso 2º, o fato não é crime, inciso 3º, ou tiver ocorrido alguma excludente de ilicitude não, extinção da punibilidade, pela prescrição, decadência, alguma coisa nesse sentido, lá com base no artigo 107 do Código Penal. Então, repetindo para corrigir a confusão. Inciso 1º, excludente de ilicitude. Inciso 2º, excludente de culpabilidade. Inciso 3º, o fato não é crime. Inciso 4º, houve ali a extinção da punibilidade com base no artigo 107, alguma daquelas hipóteses. Em resumo, a única possibilidade de pedido de mérito na resposta à acusação é a absolvição. Uma dessas situações devem estar presentes. O crime deve estar prescrito. Sobre isso, fique atento com a idade do réu na data dos fatos ou na data da sentença. Artigo 115 do Código Penal. Se na data dos fatos tinha menos de 21 anos, se na data da sentença terá mais de 70, certamente estamos diante de uma redução do tempo de prescrição pela metade. Fique atento a isso. Nós devemos ter alguma excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal. Nós podemos ter uma excludente de culpabilidade. O réu agiu amparado por alguma excludente de culpabilidade, que pode ser uma coação moral irresistível, um erro de proibição, uma embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior. Fique atento a isso. O fato não é crime, ou seja, não é um fato típico. Por exemplo, um erro de tipo, ou então nós temos ali uma causa que a OAB já cobrou, princípio da insignificância, afasta a tipicidade material da conduta. E por último, no inciso 4º, pode ter ocorrido a decadência, a vítima não representou no prazo que devia, ou o crime está prescrito. Fique atento a isso. E por último, a dica mais importante: não há espaço na resposta à acusação
para você pedir reconhecimento de atenuante, afastamento de agravantes. Por quê? Porque o juiz não vai condenar ninguém nessa fase. O juiz não vai proferir sentença condenatória nessa fase. Portanto, não cabe nada relacionado à pena nessa fase. Preliminares e mérito. Mérito, sempre absolvição. Prazo da resposta à acusação, 10 dias. Lembre-se, a contagem de prazo no processo penal começa sempre no primeiro dia útil seguinte à prática do ato. Se nós estamos falando de uma resposta à acusação, o prazo de 10 dias começa no primeiro dia útil seguinte à citação do réu. Foi citado hoje, o prazo começa amanhã, desde que amanhã seja útil. Conta-se 10 dias corridos, não se interrompem sábados, domingos e feriados, e o 10º dia tem que cair em dia útil. Se cair no sábado, no domingo ou feriado, prorroga para o dia útil seguinte. Beleza? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês e uma boa prova.